E aí, pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre como que a gente utiliza uma carta psicométrica, tá? Muitas pessoas têm dificuldade em utilizar uma carta psicométrica e dá para a gente entender o motivo, que ela não é muito simples. Só que depois que pega o jeito, ela fica bem gostosinha de trabalhar. Então, eu vou apresentar aqui para vocês uma carta psicométrica, tá? Que é muito difícil, você procurar na internet, é muito difícil achar uma carta psicométrica com qualidade, né, de imagem e tudo. Então essa carta aqui ela foi feita por um aluno nosso, um amigo nosso, e foi doada para mim aqui com o professor Leondas que me arrumou ela. Então, a carta psicométrica, como é que ela funciona, tá? Ela tem muitas informações, então o mais importante de tudo é nós entendermos as informações que ela está nos passando, tá bom? Então, beleza. Vamos dar a informação mais simples. O eixo do X, você tem a temperatura de bulbo seco. Tá? Então, você tem aqui a temperatura de bulbo seco no eixo do X. Então, para saber o que é temperatura de bulbo seco, é interessante nós lembrarmos o seguinte. Ó. Temperatura de bulbo seco. E a temperatura de bulbo úmido. Qual que é a diferença dessas duas temperaturas aqui? Bom, primeira coisa, elas são medidas por um aparelho chamado psicrômetro, que é muito simples, tá? Você tem aqui, o que seria um psicrômetro? Seria um aparelhinho com dois termômetros. Então você tem um termômetro normal aqui sim, e um outro termômetro idêntico a esse primeiro. Então, num deles, você coloca um pedacinho de algodão molhado, embebido em água. Então, você enche isso aqui, você reveste isso aqui tudo de algodão. Bom, o que nós temos, né? Nós temos, vamos supor que ele seja de mercúrio, esse termômetro, tá? Então, você tem aqui dentro um metal, que é o mercúrio. Conforme ele aquece, ele sofre dilatação e expande, né, e dilata, e então ele completa a região de marcação de temperatura. Acontece a mesma coisa dos dois lados. Só que como o de bulbo úmido ele tem esse algodão, esse tecido aqui embebido em água, e essa água ela tende a evaporar, a sair daqui. Só que vocês já viram isso, né? Para uma água ou para um líquido qualquer evaporar, ele precisa de energia. Então ele precisa absorver energia para ele evaporar. Passa a mudar de estado físico. Só que da onde que ele vai tirar essa energia? Ele vai tirar essa energia justamente do bulbo. Então, o que acontece com a temperatura no bulbo úmido? Ela é sempre mais baixa do que a temperatura no bulbo seco. Por quê? Porque você tem parte dessa temperatura retirada pela água que está evaporando. Tá? Então, a temperatura no bulbo seco, um exemplo qualquer, ela pode ser 30 e a no bulbo úmido ser 20. Tá? Então, isso é extremamente comum. Sempre no bulbo seco a temperatura vai ser mais alta que no bulbo úmido. Beleza? Seguindo da nossa carta psicométrica, o segundo fator, então, é justamente a temperatura no bulbo seco, que ela é chamada também de ponto de orvalho. O que é o ponto de orvalho? Vamos pensar o que é o orvalho, né? Orvalho, você tem uma superfície qualquer, por exemplo, um copo gelado em cima da mesa, e a umidade que está em volta daquele copo condensa nas paredes daquele copo. Isso daí é orvalho. Apesar que a gente fala muito de orvalho na grama, tal, né? Principalmente o pessoal mais antigo. Mas o orvalho, ele é a água condensada numa superfície qualquer. Tá? O seu ar-condicionado provavelmente tem uma região ali com ponto de orvalho. Ar-condicionado de carro é muito comum, que até pinga, né? Das mangueiras, da tubulação. Isso é extremamente comum. Então aquilo ali, aquela região, ela está no ponto de orvalho. O que é o ponto de orvalho? Toda a água que está ali em volta está condensada. Então você tem o quê? 100% de água. Se é 100% de água, então sua umidade relativa naquela região é de 100%. Tá? Então toda essa linha que eu estou mostrando para vocês aqui agora, toda essa linha aqui, ó, ela é um ponto de orvalho em diversas temperaturas diferentes, que é a mesma coisa que a temperatura no bulbo úmido. Então temperatura no bulbo úmido e ponto de orvalho é a mesma coisa. Beleza? Terceiro aspecto aqui do nossa carta psicométrica
essas linhas, essas réguas aqui do lado esquerdo, que elas têm até espessuras diferentes, né? Tamanhos diferentes aqui. O que são essas réguas? Essas réguas aqui é a entalpia de saturação, tá? Que é a energia, né? Que você precisa para manter uma certa quantidade de umidade numa massa de água, tá? De um modo bem geral é isso daí. Então a entalpia, como é que ela funciona? Então você tem uma temperatura qualquer, por exemplo. Você tem temperatura de 20 bulbo úmido, tá? A temperatura de ponto de orvalho de 20 graus Celsius. Qual que é a sua entalpia a 20 graus Celsius? Aí, então você vem aqui, a 20 graus Celsius está nesse ponto aqui, exatamente nesse ponto. Você segue essa linha reta até encostar aqui na entalpia. E nós temos aqui 55, 56, 57, 58, aproximadamente 58 graus, pouquinho menos, vai dar uns 57,8 mais ou menos aqui, tá? Ah, professor, mas não tem, isso aqui seria quilojoule por quilograma. Não tem um valor exato? Como é que eu vou saber o valor exato disso? Tem, tá? Você tem equações, tá? Que são equações de entalpia, que você calcula isso, tá? Tanto que esse gráfico, na verdade, vou até melhorar um pouquinho essa resposta, esse gráfico ele foi feito baseado em equações. Ele não é um gráfico que foi retirado de nada. Então você tem equações para tudo aqui, tá? Essas curvas, todas essas curvas que nós estamos vendo, são curvas provenientes de equações matemáticas. Algumas delas, inclusive essa equação, por exemplo, da entalpia, era uma equação de terceiro grau, que você resolve ela por cálculo numérico. Então, essa carta psicométrica, você tem os valores, você pode até ter um valor muito mais preciso, tá? Se você utilizar as equações. Mas eu só estou mostrando como é que funciona a carta necessariamente. Tá? Em outro vídeo eu posso gravar mostrando como é que funciona as equações de entalpia, de umidade e tal. Beleza? Então esse foi o terceiro aspecto. O quarto aspecto, vou mostrar para vocês a umidade, que é essa linha na vertical aqui, ó. A umidade está aqui. Vixe, risquei tudo. A umidade ela está aqui na linha vertical do gráfico, tá? Então aqui você tem a umidade. Essa umidade aqui, ela está essa umidade, ela está numa unidade que é uma unidade não muito usual, que é grama de água ou de umidade por quilograma de ar, tá? De ar seco. O que não é muito comum, porque você não tem sistema internacional aqui. Então esses valores aqui, provavelmente você vai ter que dividir por 1000 para que você tenha quilograma de água ou de umidade por quilograma de ar seco. Então, basicamente, pessoal, isso daqui é a umidade. Tá? Nós temos alguns livros com outras tabelas também que você pode consultar essa umidade aqui. Tá? E para a gente finalizar esse vídeo, para ele não ficar muito extenso, vamos ver como é que funciona essa umidade primeiro. Ó. Olha só, por exemplo, você tem 20 graus Celsius de bulbo úmido. Tá? Bulbo úmido, 20 graus Celsius. Está aqui. Beleza? Então, se você quiser saber a umidade nessa temperatura, vixe, ficou horrível de novo. Que é muito difícil fazer em linha reta, mas eu vou tentar fazer um pouquinho mais reto. Se ficar ruim, eu prometo que eu desisto. Então, você tem aqui, vem linha reta, até chegar aqui no nosso bulbo, chegar aqui nesse valor, que é o valor da umidade. Então, a umidade aqui, a 20 graus Celsius de bulbo úmido, vai estar entre 14 e 15 gramas de água por quilograma de ar seco. O que vai dar, vamos supor que seja 14,5, tá? Vai dar aproximadamente 0,0, desculpa, um zero só, né? 0,014, se for 14,5 no caso vai dar 0,0 0,145 quilogramas de água ou de umidade por quilograma de ar seco. Tá? Esse valor aqui. Entendemos como é que funcionou aqui a umidade? E o último, eu não vou nem explicar muito porque ele é um pouco relativo também, ele é bem simples, que é a pressão de vapor. A pressão de vapor, ela está relacionada diretamente com essas temperaturas de bulbo úmido. Então é só você pegar uma régua, tá? E relacionar aqui, por exemplo, nesse mesmo 20 graus Celsius que a gente tinha. Só você colocar uma reta horizontal aqui e você vai saber a pressão de vapor.
da água nesse ponto, tá? Que vai estar entre 2 e 2,5, tá? Aproximadamente 2,3. Então, é assim que a gente utiliza uma carta psicrométrica, tá? Então, a gente tem entalpia. Então, a gente tem entalpia aqui nessas réguas de cima. Nós temos temperatura de bulbo seco, ou temperatura ambiente mesmo, temperatura normal, aqui na linha horizontal. A gente tem umidade nessa linha vertical. Nós temos temperatura do bulbo úmido e nós temos pressão de vapor. Nós temos outras coisas, tá? Então, nós temos, por exemplo, aqui, você pode ver que nessas linhas você tem umidade em vários pontos, tá? Então, você tem, ó, 60, 90% de umidade, 80% de umidade. São essas curvas nessa região aqui, ó, 50% de umidade, 40%. E tem outras coisas também, tá? Como, por exemplo, volume de ar seco por volume de ar. Então, você tem algumas outras características dessa carta psicrométrica. Mas as mais importantes são essas que eu mostrei para vocês aí coloridinho, tá? Espero ter ajudado. Se inscreva no canal sempre que possível para receber aí os vídeos novos que a gente que nós formos gravando por aqui. Tá bom? Um abraço a todos e até a próxima.